Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Louvado seja o Senhor pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos e podermos trazer um pouco da palavra do Senhor aos vossos corações, né? Estou aqui representando a Umbip, a nossa seccional aqui de Pernambuco, e gostaria de dar continuidade àqueles nossos vídeos que nós estamos fazendo. Já fizemos dois. Estamos compartilhando um pouco daquilo que Richard Baxter tem nos orientado no seu livro, né, O Pastor Aprovado, e estamos prestando atenção naquele capítulo em que ele fala da importância de nós olharmos para nós mesmos. E hoje eu gostaria de iniciar com um texto bíblico que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade aos que se afadigam na palavra e no ensino. É justamente nesse ponto que Richard Baxter ele vai trazer a terceira orientação em relação ao cuidado que nós devemos ter de olhar para nós mesmos. Temos que nos preocupar em relação à graça de Deus em nossas vidas, graça essa que pregamos aos outros. Temos que ter cuidado com o pecado que denunciamos, mas que corremos o risco de cometê-los em nossas próprias vidas. Estamos vendo aí alguns exemplos na nossa própria sociedade de pessoas que se dizem de Deus, que se dizem cristãs, que se dizem fiéis ao Senhor, que amam a sua palavra, mas que a sua vida na prática é totalmente contrária àquilo que elas afirmam. Então, nesse terceiro conselho, nessa terceira orientação, Richard Baxter ele diz que nós devemos olhar para nós mesmos para que não estejamos despreparados para as grandes tarefas que nos incumbimos de levar a cabo. A responsabilidade pastoral ela é muito grande e ela não é dada a crianças. São homens que devem assumir essa responsabilidade e estarem dispostos a cumprir o seu ofício, a verdadeiramente honrar com a sua vocação, com o seu chamado. Então, ele afirma que é preciso que não seja um beber no conhecimento aquele que quer ensinar aos homens as coisas misteriosas que necessitam saber para assegurar-se da salvação. E aí ele vai mostrar que nós que somos pastores, presbíteros, obreiros, servas do Senhor, que ensinam a palavra de Deus, que têm responsabilidade sobre as outras pessoas, em guiá-las no caminho da verdade, ele vai mostrar a importância de que nós possamos ser bem fundamentados nas Escrituras, ser bem fundamentados no conhecimento da palavra. Vivemos uma época difícil, vivemos uma época em que os seminários têm se proliferado, mas infelizmente aqueles que anunciam a palavra de Deus, eles têm demonstrado um despreparo em relação ao conhecimento bíblico, ao conhecimento básico das doutrinas cristãs, de uma maneira absurda. Então nós que somos pastores batistas independentes, nós precisamos zelar por isso. Eu convido você, meu irmão, eu convido você a se debruçar nas Escrituras, eu convido você a estudar um pouco mais. Não se preocupe em ser um grande conhecedor de filosofia, não se preocupe, embora seja importante, não se preocupe em ser um grande conhecedor de história e de todas as outras ciências, mas conheça a palavra de Deus, conheça profundamente as doutrinas básicas, porque é através dessas doutrinas que eu e você, que nós vamos orientar as pessoas que estão diante de nós, nos ouvindo, ao caminho da verdade, ao caminho que conduz à salvação. Então Deus nos chamou para isso. É nisso que nós devemos estar bem preparados. Lembre-se que o texto que eu li de 1 Timóteo, né, no capítulo 5, versículo 17, Paulo ele diz a Timóteo que devem ser merecedores de dobrados honorários aqueles que se afadigam, ou seja, o presbítero, o líder, o cuidador das ovelhas do Senhor, que se afadiga na palavra, que se afadiga no ensino da palavra. Então, que você e eu possamos nos debruçar, que não sejamos negligentes no estudo das Escrituras, que nós possamos ser disciplinados, que nós possamos separar tempo para estudar a palavra e estudar sistematicamente, ler a Bíblia devocionalmente, orar
todos os dias, separar um tempo para orar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para que possamos crescer, para que possamos amadurecer e levar as pessoas que estão nos ouvindo a amadurecerem também. Richard Baxter, ele fala algo interessante. Ele diz que pontos essenciais da fé é obrigatoriamente necessário conhecer. Ou seja, nós precisamos conhecer esses pontos essenciais da fé para podermos orientar aqueles que nos ouvem e para podermos também defender as Escrituras, defender a verdade do Senhor, apenas ensinando a verdade, ensinando com conhecimento. Ele diz que fortalezas e quantas temos que pôr abaixo, que resistência sutil, diligente e obstinada temos que esperar encontrar no trato de cada coração. E ele diz mais: poderemos então dar-nos o luxo de sermos orgulhosos e preguiçosos como se fôssemos capazes? Evidentemente que não. Nós temos que estar constantemente estudando, constantemente nos preparando para que possamos transmitir a palavra de Deus com clareza, mas também com segurança naquilo que nós ensinamos. Falar sobre fé, falar sobre salvação, falar sobre vida eterna, falar sobre a obra de Cristo, a obra expiatória de Cristo, falar sobre o pecado, falar sobre a história de Israel, falar sobre santidade, falar sobre divórcio, falar sobre casamento, falar sobre criação de filhos, falar sobre ser um bom filho, um bom pai. Então, para tudo isso, nós precisamos ter conhecimento. Para disciplinar os irmãos com sabedoria e com amor, é necessário conhecimento das Escrituras. Ele diz: quão lamentável será então termos uma mensagem provinda do Deus dos céus, mensagem com consequências eternas para as almas dos homens, e contudo entregar tão debilmente esta palavra. Que desventura conduzir-nos tão imprudentemente ou comunicar a verdade tão superficialmente, de modo que todo o trabalho do nosso Deus malogra em nossas mãos. Quando Deus sofre desonra, a sua obra cai em descrédito e os pecadores se endurecem em vez de converter-se, devido à nossa fraqueza e negligência. Quão grande é a nossa responsabilidade. E outro parágrafo interessante, ele diz: além disso, imaginemos quanta habilidade é necessária para defender a verdade contra os que se lhe opõem e para lidar com aqueles que argumentam contra ela. Que habilidade, pois, é necessária para lidar com uma pobre e ignorante alma acerca de sua conversão. Então, meus irmãos, nós precisamos estar a cada dia nos preparando, estudando a palavra, nos debruçando sobre ela, estudando teologia. Aconselho a você que tem uma boa base em teologia sistemática, que você estuda as Escrituras, conheça a teologia bíblica. Não precisa você ser um expert, conhecer os originais, o grego, o hebraico, só se você quiser ser um acadêmico, mas que você possa se debruçar na palavra, conhecer a palavra, entender as Escrituras, entender todo o processo histórico da redenção, conhecer a Cristo, Cristo revelado no Antigo Testamento, entender sobre as alianças, que você possa realmente crescer e ter maturidade quando você vai falar. Que você não use o púlpito apenas para dar glória a Deus e aleluia e repetir as coisas que as pessoas já estão acostumadas a ouvir, mas que você possa levá-las a um aprofundamento, não um aprofundamento no sentido teórico, mas que elas possam ter cada vez mais segurança em conhecer a palavra de Deus e crer nessa palavra, para que possam ser cristãos maduros, como devem ser, pois essa é a nossa função, de levar esses irmãos e essas irmãs a chegarem à estatura de Cristo, a crescerem cada vez mais para a glória de Deus. Então eu convido você, meu irmão, membro da Umbip, minha irmã, convido você para que nós possamos fazer a diferença. Vivemos numa sociedade preguiçosa em relação à leitura. As pessoas gastam muito tempo em entretenimento, gastam muito tempo em rede social, mas eu convido você a gastar o seu tempo em benefício para o reino de Deus. Estudando as Escrituras, estudando teologia, estudando a Bíblia, estudando comentários bíblicos, lendo história da igreja e crescendo você pessoalmente, crescendo na sua experiência com Deus, crescendo na sua vida devocional, na sua vida de oração e sendo esse homem, né, que demonstra ter maturidade, ter segurança naquilo que você fala, porque aí com certeza você terá uma igreja que estará sendo edificada na palavra. E isso pode ser que demore um pouco, mas os frutos virão e Deus, no final de tudo, será glorificado.
Que Deus abençoe a sua vida, receba o meu abraço. Eu tenho orado pela nossa convenção, tenho orado por vocês, que vocês orem por nós e que estejamos juntos nessa caminhada. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e um forte abraço.